essas vagas de... Enfim, vamos dizer, tecnicamente, para usar um pouco o jargão sociológico, são demandas de criminalização. Né? Então, vamos dizer, tem uma diferença entre aquilo que está na forma da lei, né? A lei tipifica o crime, ou o delito. Né? Então, ou a infração, enfim, né? Tem várias... A lei tipifica. Ao lado disto, e às vezes mais importante, que é aquilo que vem, enfim, da chamada opinião pública, que é uma coisa um pouco misteriosa, tal, da opinião pública, mas enfim, né, que começa a fazer demandas de. Né? Então, e aí, normalmente, é o que a gente chama, muitas vezes, de populismo penal. Entendeu? Então, para mostrar serviço, né, você responde, daí reprime duramente. E aí são conjunturas, por exemplo, naquela época teve. A gente sabe, por exemplo, que hoje em dia, agora diminuiu um pouquinho, porque eu acho que as empresas, as companhias de, enfim, as companhias fonográficas, já perceberam que elas perderam essa batalha. Né? Mas teve um momento em que, na verdade, teve uma pressão muito forte. Né? Teve uma pressão muito forte. Né? Então, não é só porque teve aquela, enfim, todo o escândalo que aconteceu na época do Tropa de Elite, mas é porque teve uma pressão muito forte, porque isso mexe com interesses poderosíssimos. Né? Então tem isso. Né? Então, tem uma demanda pela criminalização. Daí aumenta vamos dizer, o preço que se paga para poder manter a ilegalidade. Né? A coisa das famílias estruturadas, e também a questão que acho que tem um pouco a ver também com o que você falou. Né? Veja, é claro que eu sei que tem situações que predispõem as pessoas a se envolverem nesse tipo de coisa. Né? Eu acho que tem duas coisas que a gente teria que pensar. Né? Como foi? Você mesmo falou, bom, mas tudo bem, mas também tem muita família muito em ordem que... Né? A primeira vez, na verdade, que eu formulei isto, sabe, pobreza extrema explica outra coisa, não isto, foi quando, no meio das minhas andanças, no meio de uma família, que depois eu fiquei muito amiga dela, na época eu estava lá e aconteceu o caso de um rapaz que foi morto pela polícia. Ele era ladrão de caixa eletrônico de banco. Né? Então, ele foi, na verdade, foi executado. Né? Foi executado porque houve um problema ali de desavença no acerto do ganho. Né? Mas o que me espantou no caso, porque o cara, entendeu? Ele tinha uma família bacana, tinha um emprego ótimo, carteira assinada, numa época de desemprego bravo, isso faz algum tempo, não é agora que a situação está um pouco melhor e tal. Eu falei, bom, mas então por que esse cara se meteu numa fria dessa, entende? Né? E, na verdade, foi a história desse rapaz, entendeu? Um rapaz, mas ele não precisava, né? Falei, bom, mas então o que explica são outras coisas que a gente teria que entender um pouco melhor. Né? E essas coisas que a gente teria que entender um pouco melhor, tem duas coisas que eu acho que, para mim, não sei o que vocês acham, gostaria de ouvir vocês também. Né? Veja, tem uma coisa que fica... Quando eu falo, olha, este trânsito que as pessoas ficam transitando entre o legal e o ilegal, porque também embaralhou muito o que é legal, o que é legal. Porque, veja bem, quando a polícia ou o fiscal da prefeitura vem e extorque, quem que está do lado certo, quem que está do lado errado? O que é o certo, o que é o errado? Entendeu? Porque eles também estão fazendo uma coisa ilegal. Né? Eles fazem a extorsão, compram, vendem a proteção, fazem a extorsão, partem para a violência bruta e, no limite, no caso da polícia, mata ou manda matar. Bom, então, o legal e ilegal embaralhou tudo. A minha Doralice, uma pacata dona... Não muito pacata, dona de casa. Né? A minha Doralice. Né? Nada pacata. Mas é uma mãe de família e dona de casa exemplar. Entendeu? Exemplar. Né? Além do mais, cozinha muito bem. Né?
e uma prole enorme, enfim, a família dela é organizadíssima, entendeu? Entendeu? O certo e o errado aí fica tudo meio embaralhado, entende? Então, na hora que as forças da ordem, elas, na verdade, e fazem isso, isto é estruturante, entendeu? Isso não é só porque, entendeu? Isso faz parte do jogo. Então, tem uma coisa que complica muito, que é o embaralhamento do legal e do ilegal, do certo e do errado, entendeu? Quando eu falo, então, a tal da fronteira do ilegal e ilegal tem um embaralhamento que vem das forças da ordem também, né? Então, não é só porque, enfim, genericamente, porque, enfim, tem gente que é corrupta e tal, mas é uma prática mesmo, que pega as pessoas pelo estômago, quando não pega na pele, né? Então, acho que a gente teria que refletir nisso, né? Então, o certo e errado aí fica muito complicado, né? É todo um jogo de referências que fica tudo muito embaralhado, né? E, de outro lado, no caso da garotada que entra nesse jogo, o mundo do trabalho, hoje em dia, está oferecendo muito pouco. Não é que está oferecendo pouco só porque o salário é baixo, né? Está oferecendo pouco no sentido do sonho, da fantasia, do mundo que a pessoa pode construir, né? Quer dizer, ninguém vive no imediato, né? Quer dizer, mobiliza, né? Então, eu acho que essas coisas teriam que ser entendidas, né? Para poder explicar um pouquinho por que as pessoas entram nessa fria, né? Porque está tudo muito embaralhado mesmo, muito embaralhado, né? Então, eu acho que é esse embaralhamento que a gente teria que entender melhor. Sabe, acho que não é só uma questão de moral, entende? Claro que tem a moral nisso tudo, mas não é, sabe, acho que tem uma coisa super complicada, né? É esse embaralhamento do certo e do errado, né? Para usar a linguagem, enfim, o lado certo da coisa errada, a coisa errada do lado certo, né? Aí embaralhou tudo, né? Embaçou, né? Então, ou a gente entende esta fronteira, entendeu? Ou acho que vai ser muito difícil para a gente poder ajudar, inclusive, né? Sem fazer lição de moral, que a gente sabe que não adianta nada, né? Se há alguma coisa que irrita qualquer um, né? É fazer lição de moral aí, né? Não funciona, não funciona, né? A coisa do PCC, quem que me perguntou a coisa do PCC? Foi você mesmo. Olha, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, o Comando Vermelho se formou no começo dos anos 70. O PCC se formou no começo dos anos 90, né? Eles se formavam, para mim, eu comecei a entrevistar, conversar muito com ex-presidiário, ou ex ou foragido, né? Tá mesmo, muitos, né? E muita entrevista gravada, vários deles vieram me procurar, inclusive, querendo dar entrevista. É muito interessante isso, né? A necessidade que eles tinham e têm de falar disto. E aí eu descobri uma coisa que está nos livros também, mas aí eu fui descobrindo também, conversando, que ou eles se organizavam, ou eles morriam, ou enlouqueciam, né? Tem um rapaz que me ajudou muito a entender essas coisas, que eu conheci logo que ele saiu do Carandiru, né? Ele ainda passou pelo Carandiru. Ele não era do PCC, que acho que o PCC nem estava com essa bola toda na época ainda, estava no comecinho, né? E aí ele foi me contando as coisas. Teve uma hora que, enfim, eu perguntei para ele, olha, o que acontece com o sujeito? Entendeu? Um pobre coitado que cai nesta máquina de destruição, né? E não tem apoio, seja da família, seja das organizações criminosas. O olho dele marejou, entendeu? O cara com muita bandidagem nas costas, entendeu? E muito bang-bang nas costas também. Quer dizer, o olho dele marejou, entendeu? Ficou vermelho e disse, ele morre. Morre ou enlouquece. Morre quer dizer, se mata. Se mata, ou provoca a morte, ou fica louco.